Será se ainda está valendo a pena investir em fundos imobiliários? Para você, no momento atual, vale a pena investir em fundos imobiliários ou não? Pois bem, eu vou falar um pouco melhor no vídeo de hoje. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Se você é um investidor de cotas de fundos imobiliários, consequentemente você já viu e já presenciou uma queda nos seus proventos, naqueles rendimentos que são distribuídos das suas cotas. Isso aí é algo que provavelmente aconteceu se você possui cotas, principalmente de fundos imobiliários do tipo papel. E a explicação óbvia para isso é o seguinte: imagine que em um cenário onde as taxas de juros estão altíssimas, o custo de empréstimo e de cessão de crédito, por exemplo, é alto, com taxas de juros bem agressivas, títulos de investimento de renda fixa, como por exemplo CDBs, títulos do Tesouro ou até outros investimentos também, como LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, se tornam muitas vezes muito mais atrativos do que investir em fundos imobiliários, a não ser que essas cotas provavelmente sejam do tipo papel, onde o foco dos fundos imobiliários do tipo papel é consequentemente investir em títulos que estão atrelados às taxas de juros, como por exemplo a Selic, o IGPM, que é o caso do que acontece com o reajuste de aluguéis de muitos dos fundos imobiliários, principalmente aqueles que têm o objetivo em receber aluguéis. Taxas de juros também pode-se levar em consideração do CDI, que é a taxa dos depósitos interbancários, dentre outras taxas de juros que também são levadas em consideração. Quando o cenário é de uma alta inflação, de uma alta taxa de juros, estes fundos imobiliários pagaram altíssimos dividendos. Teve fundos imobiliários que chegou a pagar até 22% ou até mais que isso de distribuição nos seus últimos 12 meses, quando o cenário era de alta de juros. Houve uma pequena queda nos últimos meses em relação a esses proventos que foram pagos antes. E a explicação, como eu já falei, é basicamente as taxas de juros começaram a diminuir e os fundos imobiliários consequentemente também tiveram um menor resultado, uma menor distribuição dos seus proventos. E dentro, é claro, disso aí, se for olhar só para a questão de receber menos, consequentemente é algo ruim, né? Afinal, você investe buscando ter um maior retorno, consequentemente ter um aumento do seu patrimônio maior ainda do que o que se espera. E consequentemente, quando o cenário muda e a inflação começa a cair, existe o cenário de deflação, esses fundos imobiliários não apresentam tão bons resultados. Mas dentro daquilo que muitas vezes as pessoas falam, que dentro dos males também há coisas que vêm para o bem. Quando você, por exemplo, vê isso acontecendo, se você é do tipo que se desespera e começa a vender as cotas dos seus fundos imobiliários porque acredita que às vezes eles não vão mais pagar bons dividendos, bons proventos ou não vão mais se valorizar, você está fazendo algo totalmente errado e você vai acabar perdendo muito dinheiro. Até porque, consequentemente, quando estes fundos imobiliários se tornam menos atrativos, eles se tornam menos atrativos para alguns tipos de investidores, mas para outros eles se tornam uma ótima opção para você comprar mais cotas. E enquanto alguns estão vendendo desesperadamente, o investidor que está visando longo prazo, ele sabe que cenários assim, praticamente cenários apocalípticos, como por exemplo aconteceu em 2020 no começo da pandemia, onde todos os mercados perderam, muitas empresas se desvalorizaram, muitas ações de empresas caíram bastante e também cotas de fundos imobiliários, principalmente do setor de logística, do setor de shopping, foram os mais impactados. Mas isso não quer dizer que o fundo imobiliário perdeu seu valor, que o fundo imobiliário perdeu seus fundamentos, mas sim que houve uma influência diretamente de algo que estava fora da previsão de qualquer um investidor, mas que naquele momento, dentro daquelas possibilidades, existiam boas oportunidades. E aí, muitas vezes as pessoas começaram, o investidor que tem uma visão a longo prazo, consequentemente começou a investir, começou a comprar cotas desses fundos imobiliários. E dentro de uma forma geral, dos anos que você vai comprando cotas de fundos imobiliários, você vai perceber que isso vai acontecer, não vai ser uma só vez, vai ser várias vezes. Você vai poder ver suas cotas desvalorizarem, suas cotas se valorizarem novamente e ela vai sofrer oscilações consequentemente várias vezes dentro do tempo que você a possuir. E isso é super normal para quem investe em renda variável. Por isso que aqueles investidores que têm um pouco mais de receio de perder o seu dinheiro, de perder os seus investimentos, eles acabam migrando diretamente para a renda fixa. E aí, num cenário totalmente reverso, onde teoricamente teríamos uma inflação baixa, taxa de juros baixa, e aí, consequentemente, a maior facilidade de crédito, títulos de papel, títulos como por exemplo CDBs, LCIs e os outros fundos e os outros tipos de investimento de renda fixa se tornam menos rentáveis. E aí, os títulos lá, por exemplo, as cotas de fundos imobiliários que estão sendo desvalorizadas
no momento de inflação alta, consequentemente vão começar a ser buscadas novamente pelo investidor, o que faz as cotas muitas vezes desses fundos imobiliários se valorizarem novamente. E aí é o momento em que você abraça as oportunidades, você compra um ativo muito mais barato e aí você tem ele com um ótimo preço, você compra aqueles ativos com um ótimo desconto e você vai continuar tendo o seu retorno, mesmo que menor, mas que a longo prazo tendem a se valorizarem, tanto as cotas quanto o aumento dos seus proventos, consequentemente, e lá no futuro você vai ter uma carteira com uma valorização muito melhor do que quem vai comprar, por exemplo, a cota quando ela já está com seu preço alto. Para que você possa também entender um pouco melhor, uma coisa relevante para quem acompanha o mercado financeiro, viu aí o que aconteceu com o MXRF11, que é um dos fundos imobiliários que mais é negociado, que mais possui cotista na Bolsa de Valores. Nos últimos 10 meses, o fundo imobiliário chegou pagando uma média de 10 até 12 centavos por cota, e aí no último mês eles anunciaram um valor muito abaixo do que estava sendo pago desde o começo do ano, que é de 8 centavos, e eles estavam sempre pagando ali aproximadamente entre 10 e 12 centavos por cota. Então isso mostra que nenhum tipo de fundo imobiliário está isento, né, do cenário deflacionário. Se você for olhar, analisar e buscar pesquisar sobre todos os fundos imobiliários que têm o objetivo em investir em títulos de papéis, você vai ver que todos eles sofreram uma influência negativa em questão de proventos, começaram a pagaram lá nos últimos 2 anos muitos proventos, mas que consequentemente agora estão pagando pouco menos. E aí por isso que é muito importante, principalmente quando você vai investir, que você busque diversificar a sua carteira, porque se você tiver cotas de outros tipos, de outros setores dentro da sua carteira, consequentemente você vai ter um equilíbrio muito melhor da sua rentabilidade. Se você possui cotas de um fundo imobiliário do setor de logística, como por exemplo um XPLG, um BTLG ou até mesmo um HGLG11, você tem uma possibilidade de receber proventos não tão altos, mas que tem uma possibilidade de serem mais consistentes ali todos os meses. E também olhar para outros tipos de fundos imobiliários, como por exemplo fundos que investem em outros fundos, como por exemplo BCFF11, que é um fundo de fundo, e também outros diversos fundos que têm o mesmo foco, que você encontra a um preço nesse momento muito bom, muito atrativo, que vale a pena você estudar e adicionar à sua carteira. E se você muitas vezes se pergunta se no momento vale a pena ou não investir em fundo imobiliário, depende do seu tipo de perfil, depende de quais são os seus objetivos. Se você estiver buscando investir em fundos imobiliários olhando por curto prazo, para um período muito próximo, eu diria que não vale a pena, até porque fundos imobiliários sofrem essas oscilações, sofrem essas influências. Então muitas vezes é muito mais válido que você coloque o seu pequeno investimento em um título de renda fixa, como por exemplo um dos que mais está pagando bem no momento, títulos do Tesouro Direto, Tesouro Selic, ou até mesmo outra modalidade que existe lá dentro dos títulos emitidos pelo governo. E aí consequentemente, se você está se visando longo prazo, se você está buscando ao longo de 10 anos, por exemplo, e montando uma carteira de investimentos, onde o seu foco é todo mês aportar uma quantidade mesmo que pequena, pode dizer que aí sim se torna interessante, porque você vai abraçando as oportunidades e aí consequentemente você vai montando uma carteira com o seu preço médio menor, vai estar adquirindo fundos imobiliários de qualidade que estão com um ótimo preço no momento, e aí consequentemente a longo prazo você vai ter um retorno muito melhor, uma segurança muito maior da sua carteira e uma possível valorização muito maior, uma vez que esses fundos imobiliários já estão com preço consideravelmente barato nesse momento. Então você deve sim levar em consideração essas duas partes. Que tipo de objetivo você tem ao investir em fundos imobiliários? Eu estou visando longo prazo ou estou visando curto prazo? O meu perfil de investidor é aquele que tem afinidade com correr um pouco mais de risco e visar a renda variável como uma alternativa de aumentar o meu patrimônio? Ou eu sou o cara mais conservador que estou buscando investir, mas sempre visando 100% a segurança e não quero expor meu dinheiro a investimentos que podem fazer se desvalorizar dentro de um período ou consequentemente também valorizar? Isso é algo que consequentemente só você pode responder, né? Mas eu deixo essa pergunta também para você como reflexão. Vale ou não vale a pena investir em fundos imobiliários neste momento? Eu pergunto a você. Eu deixo seu comentário, peço que você deixe seu comentário também a respeito do que você tem a dizer sobre fundos imobiliários. Este é um ótimo momento de oportunidades ou é um momento de você ficar simplesmente de fora do mercado financeiro? Deixe seu comentário, compartilhe conosco a sua opinião, pois ela é muito importante também para que nós possamos estar discutindo cada vez mais a respeito destes assuntos. Peço também que você deixe o seu gostei neste vídeo. Se eu conseguir contribuir de alguma forma para o seu entendimento a respeito do mercado financeiro, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.